Você. Sim, você. Agora, neste exato momento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? O mesmo perfil, a mesma dinâmica, o mesmo começo intenso, o mesmo meio confuso, o mesmo fim dolorido. Às vezes muda o rosto, muda o nome, muda a cidade, mas a história é sempre a mesma. Você já se pegou pensando por que isso sempre acontece comigo? Já ouviu de amigos, você tem um tipo, né? Já sentiu aquele aperto no peito ao perceber que está, mais uma vez, na mesma situação com uma pessoa diferente? Eu vou te dizer o que não é. Não é azar. Não é destino. Não é falta de sorte no amor. Eu vou te dizer o que é. É padrão. É ciclo. É repetição. E repetição, em psicanálise, tem nome, tem rosto, tem história. E mais importante, tem saída. Meu nome não importa. Quem eu sou não importa. O que importa é o que você está prestes a ouvir. Episódio 10. Por que eu atraio sempre o mesmo tipo? Antes de começarmos, um dado. 73% das pessoas repetem padrões relacionais sem perceber. Estudo da Universidade de Harvard, 2025. 73%. 7 em cada 10. Se você está aqui agora, as chances são altas de que você seja um desses 73%. Ou de que alguém que você ama seja. Isso não é drama. É estatística. É psicologia. É a verdade sobre seus relacionamentos. Ela pode doer. Mas a verdade, quando dói, é porque está mexendo em feridas que precisam ser mexidas. Você está pronto para encarar a verdade sobre seus padrões. Você está pronto para descobrir por que atrai sempre o mesmo tipo. Você está pronto para finalmente quebrar o ciclo. Então fica, porque nos próximos 60 minutos eu vou te mostrar 4 casos reais de pessoas como você. A visão de Freud, Klein, Jung, Winnicott e Bion. 7 pilares para identificar, interromper e transformar seus padrões. Vamos começar. Música de abertura. 60 segundos. Retorno. Câmera no arquiteto. Arquiteto, antes de mergulharmos, você precisa entender uma coisa. Este não é um vídeo sobre como conseguir um namorado ou achar a pessoa certa. Isso é sobre você. Sobre os padrões que você repete sem perceber. Sobre as feridas que você carrega sem saber. Sobre as escolhas que você faz como se fossem escolhas, mas não são. São repetições. São compulsões. É seu inconsciente no comando. E enquanto você não olhar para isso, enquanto você não der nome a isso, enquanto você não entender isso, você vai continuar atraindo o mesmo tipo. Sempre. Então, se você está pronto para olhar, fica. Se não está, a porta está ali. Ninguém vai te julgar. Você ainda está aqui. Bom, isso já diz muito sobre você. Vamos ao que interessa. Cena. Ilustrações simbólicas. Arquiteto. Para entender por que você atrai sempre o mesmo tipo, você precisa entender de onde vêm os padrões. Não os padrões conscientes, aqueles que você vê. Os padrões inconscientes, aqueles que você não vê. E para isso, precisamos voltar no tempo. Precisamos ouvir quem passou a vida estudando isso. Freud e a compulsão à repetição. Viena. Sigmund Freud publica um dos textos mais perturbadores da psicanálise. Além do princípio do prazer. Até então, Freud acreditava que os seres humanos buscavam prazer e evitavam dor. Era o princípio do prazer. Fazia sentido. Mas ele começou a notar algo estranho. Pacientes que haviam passado por traumas repetiam aqueles traumas incessantemente. Não porque fosse prazeroso. Não porque fosse bom. Pelo contrário, era doloroso, era ruim, era destrutivo. E eles repetiam. Freud chamou isso de compulsão à repetição. O que é a compulsão à repetição? É a tendência inconsciente de reviver situações traumáticas do passado, como se estivéssemos tentando, de alguma forma, dominá-las, controlá-las, dar um desfecho diferente. Mas não conseguimos. Só repetimos. Freud disse: o paciente não consegue lembrar o que foi reprimido. Ele repete. Traduzindo,
Seu inconsciente não lembra do trauma. Ele repete o trauma. Em novos relacionamentos. Em novas situações. Em novas dores. Você não lembra do abandono que sofreu na infância. Mas você repete escolhendo pessoas que vão te abandonar. Você não lembra da rejeição que viveu. Mas você repete escolhendo pessoas que vão te rejeitar. Você não lembra da humilhação que sofreu. Mas você repete escolhendo pessoas que vão te humilhar. Repetição não é memória. Repetição é ato. É encenação. É seu inconsciente tentando, em vão, dar um final diferente para uma história que já terminou. E você não sabe. Você só sente. Só repete. Só sofre. Freud concluiu. Existe algo além do princípio do prazer. Existe uma pulsão mais primitiva, mais profunda, mais escura. A pulsão de morte. A tendência de repetir o que é familiar, mesmo que seja doloroso. Porque o familiar, mesmo doloroso, é conhecido. E o conhecido, para o inconsciente, é seguro. Você repete a dor, porque ela é a sua zona de conforto. Por mais contraditório que pareça. Klein e a posição esquizoparanoide. Avançamos algumas décadas. Melanie Klein, psicanalista infantil, leva as ideias de Freud adiante. Klein observou bebês e percebeu algo fascinante. Desde o início da vida, lidamos com anseios fundamentais. O seio que alimenta é bom. O seio que não alimenta é ruim. O mundo se divide entre tudo de bom e tudo de ruim. Ela chamou isso de posição esquizoparanoide. Esquizo quer dizer dividido, paranoide quer dizer persecutório. O mundo dividido entre ameaças e salvação. Na vida adulta, isso se manifesta nos relacionamentos. Você conhece alguém e nas primeiras semanas a pessoa é perfeita, tudo de bom, o príncipe encantado, a princesa dos sonhos. Isso é love bombing, é a posição esquizoparanoide ativada. Mas ninguém é perfeito. Então, quando a primeira falha aparece, quando a primeira decepção vem, a pessoa que era tudo de bom vira tudo de ruim. E o ciclo recomeça, com outra pessoa. Sempre a mesma divisão, sempre a mesma polarização. Klein disse que a maturidade emocional é alcançar a posição depressiva, a capacidade de ver o outro como inteiro, com qualidades e defeitos, bom e ruim ao mesmo tempo. Mas quem repete padrões não chegou lá. Quem repete padrões ainda vive na divisão entre o salvador e o algoz, entre o herói e o vilão, entre o amor perfeito e a decepção total. E atrai sempre o mesmo tipo, porque inconscientemente busca encaixar o outro nesse molde. E quando o outro não encaixa, a pessoa é descartada, e a busca recomeça. Jung e a projeção da sombra. Carl Jung, que foi discípulo de Freud antes de seguir seu próprio caminho, trouxe outro conceito fundamental, a sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, tudo o que você não quer ver, tudo o que você esconde, tudo o que você considera ruim. Raiva, ciúme, inveja, medo, dependência, carência, tudo isso vai para a sombra. Mas a sombra não some, ela é projetada. Projetar é colocar no outro o que você não reconhece em si mesmo. Você não se permite sentir raiva, vai se atrair por pessoas raivosas. Você não se permite ser dependente, vai se atrair por pessoas que te colocam nessa posição. Você não se permite ser rejeitador, vai se atrair por pessoas que te rejeitam. A sombra grita através dos outros e você confunde com amor. Jung disse, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O que você mais critica nos seus ex-parceiros? O que mais te incomoda? O que mais te faz sofrer? Olhe para isso, porque pode ser sua sombra batendo a porta. Você atrai sempre o mesmo tipo porque projeta sempre a mesma sombra. E enquanto você não reconhecer essa sombra em si mesmo, você vai continuar encontrando ela nos outros. Winnicott e o falso selfie. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, trouxe um conceito que ilumina ainda mais essa questão, o falso selfie. O falso selfie é a máscara que você cria para ser aceito, é a pessoa que você aprendeu a ser para ser amado, é o personagem que você interpreta para não ser rejeitado. Na infância, se o ambiente não é suficientemente bom, se a mãe não responde às necessidades do bebê de forma consistente, a criança aprende a se adaptar. Ela cria um falso selfie para sobreviver, para agradar, para não ser abandonada.
O problema, esse falso selfie atrai pessoas que se relacionam com a máscara, não com a pessoa. Você mostra uma versão de si mesmo que acha que os outros querem ver e atrai pessoas que se apaixonam por essa versão. Mas a máscara cansa. Em algum momento, o verdadeiro selfie aparece. E aí a pessoa que você atraiu se assusta. Você não é mais a mesma. Você mudou. Não, você não mudou. Você só cansou de interpretar. Winnicott disse, é um prazer ser escondido, mas um desastre não ser encontrado. Você se esconde atrás de máscaras e atrai pessoas que se apaixonam pelas máscaras e depois se frustra quando elas não encontram você. O ciclo se repete porque você repete a máscara e atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, aquela que se apaixona pela sua máscara e foge do seu verdadeiro selfie. Bion e a capacidade negativa. Wilfred Bion, psicanalista britânico, trouxe um conceito que parece complicado, mas é simples e profundo: a capacidade negativa. Capacidade negativa é a habilidade de tolerar o desconhecido, a incerteza, o mistério, sem buscar respostas imediatas. Nos relacionamentos, isso é essencial, porque o outro é um mistério. Você nunca vai saber tudo sobre ele, nunca vai controlar tudo, nunca vai ter certeza absoluta. Mas quem repete padrões não tem capacidade negativa. Precisa de certeza, precisa de controle, precisa de respostas agora. E quando não tem, inventa, projeta, idealiza, cria narrativas. Bion disse que a capacidade de tolerar a frustração é essencial para o pensar. Sem ela, agimos por impulso, repetimos padrões, escolhemos mal. Você atrai sempre o mesmo tipo porque não tolera a incerteza de estar sozinho, porque não suporta o vazio, porque precisa de alguém, qualquer alguém, para preencher. E na pressa, na urgência, na carência, você escolhe mal. Sempre o mesmo tipo. Recapitulando, arquiteto. Recapitulando, Freud. Você repete padrões inconscientes, mesmo que dolorosos, porque o familiar é seguro. Klein. Você divide o mundo entre perfeito e terrível e coloca as pessoas nessas caixas. Jung. Você projeta nos outros o que rejeita em si mesmo. Winnicott. Você usa máscaras para ser aceito e atrai pessoas que se apaixonam pelas máscaras. Bion. Você não tolera a incerteza e escolhe qualquer um para preencher o vazio. Junte tudo isso e você tem um retrato de quem atrai sempre o mesmo tipo. Um retrato que não é para te culpar, é para te mostrar. Porque só quando você vê o padrão, você pode quebrá-lo. E é isso que vem agora. Os 7 sinais. Agora que você entende a teoria, vamos falar sobre a prática. Como esse padrão se manifesta na sua vida? Como você sabe que está repetindo? Sinal 1. Déjà vu emocional. Você começa um novo relacionamento e em algum momento pensa: isso é exatamente igual ao que aconteceu com fulano. A mesma dinâmica, o mesmo tipo de conflito, o mesmo fim anunciado. Isso é seu inconsciente tentando te avisar. Escute. Sinal 2. O mesmo perfil. Seus ex-parceiros poderiam ser irmãos. Mesmo estilo, mesmo comportamento, mesmos defeitos, mesmas qualidades. Às vezes, até a mesma aparência. Você não escolhe pessoas diferentes. Você escolhe a mesma pessoa, com rostos diferentes. Sinal 3. Relacionamentos relâmpago. Você começa intenso, vive intenso, termina intenso, tudo em poucos meses. Relacionamentos longos? Raros. O padrão é entrar e sair rápido, como se você estivesse sempre em busca de algo que nunca encontra. Sinal 4. Fim previsível. Você sabe que vai terminar. Desde o começo você tem uma sensação incômoda de que não vai dar certo, mas continua. Por quê? Porque o familiar, mesmo ruim, é confortável. Sinal 5. Amigos repetem o mesmo conselho. Você sempre atrai esse tipo. É a mesma coisa de novo. Por que você não tenta algo diferente? Se as pessoas ao seu redor já perceberam, talvez seja a hora de você perceber também. Sinal 6. Você é o fator comum. Pense bem, em todos os seus relacionamentos que deram errado, tem uma pessoa em comum. Não é o outro, é você. Isso não é culpa, é responsabilidade. E responsabilidade é poder. Sinal 7. A sensação de que nunca vai mudar. Você já desistiu, já aceitou que relacionamentos são assim mesmo, já se conformou com a infelicidade. Esse é o sinal mais perigoso, porque quando você desiste, o padrão vence. Os 5 perfis que você mais atrai. Com base nos casos reais e na teoria, identifiquei 5 perfis que pessoas com padrões repetitivos mais atraem. Veja se algum te soa familiar. Perfil 1. O narcisista. Características:
necessidade constante de admiração, falta de empatia, senso de grandiosidade, exploração do outro. Por que você atrai? Porque você tem baixa autoestima e busca validação externa. O narcisista oferece isso no começo. Depois, cobra caro. Perfil 2. O borderline, não tratado. Características: medo intenso de abandono, instabilidade emocional, relacionamentos intensos e conflituosos, idealização e desvalorização. Por que você atrai? Porque você tem medo de abandono e confunde intensidade com amor. A montanha-russa emocional parece paixão, mas é desregulação. Perfil 3. O manipulador clássico. Características: gaslighting, culpa, controle, distorção da realidade, jogos mentais. Por que você atrai? Porque você duvida de si mesmo e busca alguém que saiba o que é certo. O manipulador oferece isso. Depois, te faz duvidar de tudo. Perfil 4. O love bomber. Características: intensidade no começo, presentes, declarações, promessas. Depois, desaparece. Por que você atrai? Porque você é carente de afeto e confunde love bombing com amor verdadeiro. A intensidade inicial preenche um vazio. Depois, o vazio volta maior. Perfil 5. O vitimista. Características: se coloca como vítima, culpa os outros, nunca assume responsabilidade, te coloca no papel de salvador. Por que você atrai? Porque você tem necessidade de ser necessário. O vitimista te dá um propósito, salvá-lo, mas ninguém pode ser salvo por outro, e você se frustra. O ciclo vicioso. Como esse ciclo funciona na prática? Fase 1. Idealização. Você conhece alguém. Nos primeiros dias e semanas, a pessoa é perfeita. Ela te entende, te completa, te faz feliz. Você ignora bandeiras vermelhas porque está apaixonado. Fase 2. Desvalorização. Aos poucos, as imperfeições aparecem. Pequenas decepções, pequenas frustrações. Você começa a sentir que não é bem assim, mas já está envolvido. Fase 3. Crise. O conflito explode. Uma briga, uma traição, um término. Você sofre, se sente arrasado, jura que nunca mais. Fase 4. Reconciliação. Opcional. Em alguns casos, a pessoa volta, promete mudar. Você acredita. O ciclo recomeça. Fase 5. Luto e busca. Você sofre o luto. Depois, busca outra pessoa. E adivinha, o ciclo recomeça com outro rosto. Mesma história. Esse ciclo pode durar anos, décadas, uma vida inteira. E você não percebe, porque está dentro dele. Como um peixe na água, você não vê a água. Mas agora você está vendo. E ver é o primeiro passo para sair. Gatilhos que ativam o ciclo. Arquiteto. O que ativa esse ciclo em você? O que faz você repetir? Gatilho 1. Solidão. Quando você está sozinho, o vazio aperta e você faz qualquer coisa para preencher. Qualquer pessoa serve. Gatilho 2. Carência afetiva. Você precisa de afeto como precisa de ar, e quando alguém oferece um pouco, você se agarra, mesmo que seja pouco, mesmo que seja tóxico. Gatilho 3. Baixa autoestima. Você não se sente suficiente, então quando alguém te nota, você se sente especial. Mas se você não se sente especial sozinho, ninguém vai te fazer sentir. Gatilho 4. Medo de rejeição. Você tem pavor de ser rejeitado, então aceita migalhos, aceita menos do que merece, aceita o que aparece. Gatilho 6. Padrões familiares. Você cresceu vendo relacionamentos disfuncionais e aprendeu que é assim mesmo. Repete o que viu, mesmo sem querer. Gatilho 7. Traumas não resolvidos. Você carrega feridas que não cicatrizaram e atrai pessoas que pisam nelas, não por acaso, porque seu inconsciente quer que alguém, finalmente, veja sua dor. Mas ele escolhe quem vai machucar mais. Identifique seus gatilhos, anote, observe. Eles são a chave para o ciclo. Casos reais. Arquiteto. Teoria é teoria. A vida real é onde a carne dói, onde o osso range. Conheça 4 pessoas, 4 histórias, 4 formas de repetir e 4 formas de encontrar saída. Elas poderiam ser você, talvez sejam. Caso 1. Marina, 32 anos, São Paulo. Marina tinha 32 anos quando sentou no consultório da terapeuta pela primeira vez. Designer, bem-sucedida, bonita, independente. Por que não consigo manter um relacionamento? Ela perguntou. Aos olhos de fora, Marina tinha tudo, mas por dentro ela carregava um vazio que não sabia nomear. Sua história com relacionamentos começou aos 18 anos. O primeiro namorado, Pedro, era encantador no início. Atento, carinhoso, presente, fazia questão de estar com ela o tempo todo. Dizia que ela era a mulher da vida dele. 6 meses depois, Pedro começou a mudar.
Ligava menos, aparecia menos, era mais distante. Marina a cobrava, ele prometia mudar. O ciclo se repetiu por 2 anos, até que ele terminou por mensagem. Marina sofreu, mas seguiu. O segundo namorado, André, era igual. No começo, intenso. Depois, distante. Ela cobrava, ele sumia. Terminou. O terceiro, Bruno, idêntico. O quarto, Carlos, a mesma coisa. Aos 32 anos, Marina já tinha 4 relacionamentos nas costas, todos com o mesmo perfil. Homens que no começo eram intensos, depois se tornavam distantes e terminavam de forma abrupta. Ela repetia a mesma escolha. Sempre o mesmo tipo. Sempre a mesma dor. Na terapia, algo começou a emergir. A terapeuta pediu que Marina falasse sobre a infância. Ela contou que o pai viajava muito a trabalho. Quando estava em casa, era carinhoso, presente, o melhor pai do mundo. Quando viajava, sumia. Passava semanas sem ligar. Marina esperava, ansiava, chorava escondida. Mas quando o pai voltava, tudo estava bem. Ela aprendeu desde cedo que amor é assim. Intenso quando presente, doloroso quando ausente. E que a espera faz parte. A terapeuta disse: Marina, você não escolhe homens que somem. Você escolhe homens que repetem seu pai. E revive em cada um a espera que nunca terminou. Marina chorou por 1 hora naquela sessão. Ela entendeu que não estava procurando amor. Estava procurando a validação do pai. Estava tentando, através de cada homem, finalmente ser escolhida, ser prioridade, ser o suficiente. Mas nenhum deles poderia dar isso a ela, porque a ferida não era neles, era nela. Hoje Marina tem 35 anos. Há 3 anos ela decidiu dar um tempo de relacionamentos, 1 ano inteiro sozinha. No começo foi difícil, o vazio apertava, a vontade de baixar o Tinder era grande, mas ela resistiu, usou aquele ano para se conhecer. Fez terapia, leu, viajou sozinha, aprendeu a se divertir sem depender de ninguém. No segundo ano começou a namorar, mas com um olhar diferente. Quando via os mesmos sinais, parava, refletia, não se entregava tão rápido. No terceiro ano conheceu alguém diferente, alguém que não a deixava esperando, alguém presente, mas não intenso demais, alguém que não ativava seu padrão. Marina diz: hoje eu sei que não escolho mais por carência, escolho por presença. É completamente diferente. Caso 2. Carlos, 45 anos, Rio de Janeiro. Carlos era executivo. Aos 45 anos já tinha 3 casamentos fracassados, 3 mulheres diferentes, 3 histórias de traição. Ele chegou à terapia depois do 3º divórcio, arrasado. Por que todas me traem? O que há de errado comigo? Carlos se descrevia como um bom marido, provedor, carinhoso, presente. Eu dava tudo a elas e elas me traíam. A terapeuta ouviu por algumas sessões antes de apontar o padrão. Primeiro casamento, Maria. Carlos a conheceu quando ela estava passando por uma fase difícil, desempregada, deprimida, sem rumo. Ele a ajudou, a acolheu, a colocou nos trilhos. Casaram. 2 anos depois, ela o traiu com um colega de trabalho. Segundo casamento, Patrícia. Mesma história. Ela estava fragilizada, ele a salvou, casaram. Ela o traiu. Terceiro casamento, Fernanda. Mesmo padrão. A terapeuta perguntou: Carlos, o que todas essas mulheres tinham em comum além de te trair? Ele pensou. Precisavam de mim. Estavam quebradas. Ela continuou: e você? O que sentia ao ajudá-las? Carlos respondeu: importante, necessário, vivo. Carlos era o filho do meio de uma família com 3 irmãos. O pai, ausente. A mãe, depressiva. Desde cedo, Carlos aprendeu a cuidar da mãe, a ser o homem da casa, a colocar as necessidades dela acima das suas. Ele aprendeu que amor é cuidar e que para ser amado precisava ser necessário. Quando adulto, repetiu o padrão. Escolhia mulheres que precisavam ser salvas, porque só assim ele se sentia amado. Mas mulheres que precisam ser salvas geralmente não estão prontas para um relacionamento saudável. Estão em busca de um salva-vidas, não de um parceiro. E quando deixavam de precisar, ou encontravam alguém que as via de outra forma, partiam. Não era sobre ele, era sobre a dinâmica que ele criava. Carlos levou 1 ano para entender isso. 1 ano de terapia, de leituras, de questionamentos. Ele percebeu que não precisava ser necessário para ser amado, que podia ser apenas ele, e que isso era suficiente. Mas primeiro, precisava acreditar nisso. Hoje, Carlos está solteiro há 2 anos, por escolha. Ele diz: estou aprendendo a me relacionar comigo mesmo antes de me relacionar com outra pessoa. Quero que a próxima mulher que entrar na minha vida não precise ser salva. Quero que ela já esteja inteira. E que a gente se complete, não se preencha. Caso 3. Tatiane,
38 anos, Rio Grande do Sul. Tatiane chegou à terapia encaminhada por um psiquiatra. Ela tinha 38 anos, 3 relacionamentos abusivos nas costas, diagnóstico de depressão severa e 2 tentativas de suicídio. Ela mal conseguia falar. Passava a maior parte das sessões em silêncio, olhando para o chão. Quando finalmente começou a falar, a história era assustadoramente comum. Primeiro relacionamento, aos 19 anos, com um homem 10 anos mais velho. No começo, ele era atencioso, gentil, diferente. Depois de alguns meses, começaram as críticas. A roupa que ela usava, os amigos que ela tinha, a família que ela amava. Ele a isolou aos poucos, primeiro dos amigos, depois da família, depois de si mesma. Quando ela tentou terminar, ele ameaçou se matar. Ela ficou com medo. Ficou por mais 2 anos. Segundo relacionamento, aos 26 anos, com um homem que parecia o oposto do primeiro. Calmo, quieto, aparentemente inofensivo. Mas o padrão se repetiu. Críticas, isolamento, controle. Dessa vez, veio a violência física. Tatiane levou um tapa, depois outro, depois um soco. Ela perdoou. Ele estava estressado, pensou. Foi sem querer. Terceiro relacionamento, aos 33 anos, com uma mulher. Diferente, né? Mulher não faz isso, pensou. Engano. A parceira era ciumenta, possessiva, controladora. Tatiane repetiu o padrão. Dessa vez, sem violência física, mas com violência psicológica intensa. Aos 35 anos, Tatiane tentou o suicídio pela primeira vez. Ela não conseguia mais ver saída. Repetia sempre o mesmo padrão, sempre a mesma dor, sempre a mesma culpa. O que há de errado comigo? Por que eu atraio isso? Passou 2 anos em depressão profunda. Mal saía de casa, mal tomava banho, mal comia. A segunda tentativa veio aos 37. Dessa vez, quase foi. Na terapia, com muito custo, Tatiane começou a falar sobre a infância. Pai alcoólatra, mãe submissa, violência doméstica constante. Ela aprendeu desde cedo que amor é assim, dói, mas é amor. Ela aprendeu que mulher leva, mulher aguenta, mulher não abandona. Ela aprendeu que seu valor estava em servir, em cuidar, em aceitar. O diagnóstico veio, TEPT complexo. Um transtorno causado por exposição prolongada a traumas. Tatiane começou um tratamento intensivo. Psiquiatria, psicologia, EMDR, grupos de apoio. O EMDR foi crucial. Permitiu que ela reprocessasse as memórias traumáticas, sem ser dominada por elas. Ela aprendeu que não tinha culpa, que não era mãe de dragão. Que havia escolhido, sim, repetidamente, mas por causas que ela não controlava. Hoje, Tatiane tem 41 anos. Está em um relacionamento saudável há 1 ano. Pela primeira vez na vida, ela experimenta o que é ser amada sem violência. Ela ainda faz terapia, ainda tem gatilhos, ainda luta, mas não está mais sozinha na luta. Tatiane diz: eu passei 20 anos repetindo o mesmo erro. Hoje sei que não era erro, era ferida. E ferida precisa de cuidado, não de culpa. Caso 4. Ricardo, 52 anos, Distrito Federal. Ricardo é psicólogo, especialista em relacionamentos abusivos, mas nem sempre foi assim. Aos 52 anos, ele olha para trás e vê 15 anos preso no mesmo ciclo. 3 relacionamentos longos, todos abusivos, todos destrutivos. Ricardo conhece o tema por dentro. Primeiro relacionamento, aos 25 anos. Uma mulher intensa, apaixonada, que o sufocava de amor. No começo, ele adorava. Depois, ela começou a controlar. Com quem ele falava, onde ele ia, o que ele vestia. Ele terminou, ela implorou. Ele voltou. O ciclo durou 4 anos. Segundo relacionamento, aos 32 anos. Uma mulher que ele salvou das drogas. Ela dependia dele para tudo. No começo, isso fazia sentir importante. Depois pesou. Ele não podia mais sair, não podia mais viver, porque ela precisava dele. Ele terminou, ela teve uma recaída. Ele se sentiu culpado. Voltou. O ciclo durou 5 anos. Terceiro relacionamento, aos 40 anos. Uma mulher que parecia amadora, diferente. Mas o padrão se repetiu. Dependência, controle, culpa. Aos 45, Ricardo estava destruído. Sem autoestima, sem dinheiro, sem esperança. Ricardo começou uma análise. Freud, Klein, Jung. Passou anos se conhecendo. Descobriu que repetia a dinâmica com a mãe.
Uma mãe que precisava dele, que dependia dele, que o culpava quando ele tentava se afastar. Ele aprendeu que amor, para ele, era isso, precisar e ser precisado. E que relacionamento saudável, onde dois inteiros se encontram, era algo que ele não conhecia. O EMDR ajudou a reprocessar os traumas. A terapia de grupo a se sentir menos sozinho. 1 ano de abstinência de relacionamentos foi crucial. Ele precisava aprender a ficar sozinho sem desespero. Hoje, Ricardo atende outros homens que passam pelo mesmo. Usa sua história para ajudar. Ele está sozinho há 5 anos, por escolha, não por falta de opção. Ricardo diz: hoje eu sei que relacionamento não é para preencher vazio, é para compartilhar plenitude. E enquanto eu estava vazio, atraía quem também estava vazio. 2 vazios não se preenchem, se afundam. Ele conclui: quebrar o padrão é o trabalho mais difícil que existe, mas também é o mais recompensador, porque do outro lado tem uma vida que vale a pena ser vivida, sozinho ou acompanhado. Análise cruzada. Arquiteto. 4 histórias, 4 idades, 4 realidades, 4 formas de sofrer. O que elas têm em comum? Primeiro, todas ignoraram os sinais por muito tempo. Marina não via o padrão nos homens que escolhia. Carlos não percebia que salvar era sua forma de se sentir amado. Tatiane confundia a violência com amor. Ricardo repetia a dinâmica com a mãe. Segundo, todas tiveram um momento de virada. Um terapeuta que apontou o padrão. Uma pergunta que não tinha resposta. Um silêncio que falou mais alto. Terceiro, todas descobriram que o padrão vinha de algum lugar. Infância, traumas, dinâmicas familiares. Nada era por acaso. Quarto, todas encontraram saída. Caminhos diferentes, mas todos funcionaram. Marina na terapia e tempo sozinha. Carlos na psicanálise e autoconhecimento. Tatiane no EMDR e grupos de apoio. Ricardo na análise, abstinência e propósito. Não existe uma fórmula única. Existe o caminho de cada um. Mas existe um ponto em comum em todos os caminhos. A coragem de olhar para dentro. A coragem de parar de culpar o outro. A coragem de assumir a responsabilidade, não a culpa, pela própria história. Essa coragem você também tem, mesmo que não saiba ainda. Análise cruzada. Arquiteto. Agora, o que você veio buscar? As ferramentas. Os 7 pilares que podem transformar sua relação com seus padrões. Preste atenção. Isso não é teoria. Isso é prática. Isso é o que funcionou para Marina, Carlos, Tatiane, Ricardo e milhares de outras pessoas. Cada pilar é um degrau. Você não precisa subir todos de uma vez. Escolha um. Comece por ele. Depois outro. Depois outro. O importante é começar. Pilar 1. Consciência. O primeiro passo é você saber qual é o seu padrão. Você não pode quebrar o que não vê. Exercício 1. Liste seus ex-parceiros. Pegue um papel. Anote os últimos 3 relacionamentos significativos, ou mais se quiser. Para cada um, responda: como era o começo? Intenso, calmo, gradual. Como era o meio? Conflituoso, distante, estável. Como era o fim? Abrupto, arrastado, traumático. O que eles tinham em comum? Perfil, comportamento, defeitos, qualidades. O que você sentia em cada fase? No final você terá um mapa. Padrões vão emergir. Você vai descobrir, por exemplo, que todos começavam intensos, todos terminavam de repente, todos eram do mesmo perfil. Exercício 2. Diário de gatilhos. Por 30 dias, anote. O que te atrai em alguém? O que te faz ignorar bandeiras vermelhas? Quando você se sente mais vulnerável? Que padrões de escolha você repete? Use aplicativos como Dailyo, Moodpress ou Reflectly para facilitar. Eles ajudam a identificar padrões que você não vê no dia a dia. Exercício 3. A pergunta do amigo. Pergunte a 2 ou 3 amigos próximos. Qual é o meu padrão nos relacionamentos? O que você observa que eu repito? Amigos verdadeiros vão te dizer a verdade. E essa verdade pode doer, mas pode salvar. Lembre-se, consciência não é culpa, é diagnóstico. E diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Pilar 2. Interrupção. O segundo pilar é para quando o padrão está se repetindo agora, quando você sente que está prestes a fazer a mesma escolha de sempre. Protocolo de 72 horas. Antes de entrar em um novo relacionamento, antes de responder àquela mensagem, antes de se entregar, espere 72 horas. 72 horas, 3 dias. Durante esse tempo, consulte seu mapa de padrões. Esse perfil é parecido com os anteriores? Pergunte-se: eu quero ou preciso disso? Converse com um amigo de confiança. Peça a opinião dele. Observe seus sentimentos. É amor ou é carência? A urgência é sempre falsa. O desespero é sempre enganoso. 72 horas separam a repetição da escolha consciente. Técnica do amigo consultor. Imagine que um amigo querido está na mesma situação que você. O que você diria a ele? Foge enquanto é tempo? Isso aí é cilada. Você merece mais.
Agora, por que você não diz isso a si mesmo? Por que você se trata pior do que trataria um amigo? Aplique a si mesmo o conselho que daria a alguém que ama. Protocolo de emergência. Se você já está no relacionamento e sente que o padrão está se repetindo, pare, respire, não reaja impulsivamente. Escreva o que está sentindo. O que aconteceu? O que você pensou? O que o outro fez? Consulte seu mapa. Isso já aconteceu antes? Espere 24 horas antes de tomar qualquer decisão. Converse com alguém de confiança. Não tome decisões no olho do furacão. Espere a tempestade passar. Pilar 3. Reestruturação. O terceiro pilar é sobre ir à raiz, sobre entender de onde vem o padrão e, a partir daí, transformá-lo. Terapias recomendadas. Não existe uma única terapia que sirva para todos, mas existem algumas com forte evidência para padrões repetitivos. Psicanálise. Ideal para quem quer entender a origem do padrão. Freud, Klein, Jung, Winnicott, Bion, todos eles oferecem ferramentas para escavar o inconsciente. EMDR. Indicado para quem tem traumas específicos que alimentam o padrão. Reprocessa memórias traumáticas sem que você seja dominado por elas. TCC. Ajuda a reestruturar pensamentos automáticos como ninguém vai me amar, vou ficar sozinho para sempre. Terapia de grupo. Fundamental para quem se sente sozinho no problema. Ver outros passando pelo mesmo é terapêutico. Exercício da carta. Escreva uma carta para seu eu do passado, aquele que viveu o primeiro relacionamento abusivo, a primeira rejeição, a primeira dor. O que você diria a ele ou ela? Você não tem culpa. Isso não é amor. Você merece mais. Vai passar. Agora leia a carta em voz alta, para você mesmo, porque aquele eu do passado ainda vive em você e precisa ouvir. Exercício da ressignificação. Pegue uma memória dolorosa de um relacionamento passado. Feche os olhos. Reviva a cena. Agora imagine que você, adulto, entra na cena. Você vê seu eu mais jovem passando por aquilo. O que você faz? Abraça? Protege? Tira de lá? Diz alguma coisa? Essa é a sua chance de, simbolicamente, ressignificar o que aconteceu. Seu eu adulto pode proteger seu eu criança. E isso cura. Pilar 4. Proteção. O quarto pilar é sobre se proteger de quem vai ativar seu padrão. Os 5 perfis de predadores emocionais. Narcisista. Precisa de admiração constante. Falta de empatia. Se acha especial. Explora o outro. Frase típica. Você tem sorte de me ter. Borderline não tratado. Medo intenso de abandono. Relacionamentos instáveis. Idealização e desvalorização. Frase típica. Você é tudo pra mim, num dia, e você nunca prestou, no outro. Manipulador clássico. Distorce a realidade. Faz você duvidar de si mesmo. Usa culpa e medo pra controlar. Frase típica. Você está louca. Isso nunca aconteceu. Love bomber. Intenso no começo. Presente, declarações, promessas. Some de repente. Frase típica. Nunca amei ninguém como amo você, na primeira semana. Vitimista. Se coloca como vítima. Culpa os outros. Nunca assume responsabilidade. Frase típica. Todo mundo me abandona. Você também vai. Checklist de bandeiras vermelhas. Primeiros 30 dias. Love bomber excessivo. Presentes, declarações, promessas em excesso no começo. Isolamento. Críticas aos seus amigos e família. Tentativa de te afastar. Invasão de limites. Pressão para intimidade, para compromisso, para decisões. Inconsistência. Fala uma coisa, faz outra. Promete e não cumpre. Culpa. Te faz sentir responsável pelos sentimentos dele ou dela. Vitimização. Se coloca como vítima de tudo e todos. Se você viu 3 ou mais bandeiras vermelhas nos primeiros 30 dias, corra. Limites saudáveis. Diga não quando quiser dizer não. Sem justificativa, sem culpa. Não é grosseria, é autocuidado. Mantenha seus amigos e sua família por perto. Quem te ama de verdade não te isola. Mantenha seus hobbies, seus interesses, sua vida. Não abra mão de você por ninguém. Observe como a pessoa reage a seus limites. Se ela os respeita, é um bom sinal. Se ela os ataca, é um péssimo sinal. Pilar 5. Conexão. O quinto pilar é sobre se conectar com pessoas que não ativam seu padrão. Como construir uma rede de apoio. Identifique 3 pessoas em quem você confia. Não precisa ser muitas. Qualidade importa mais que quantidade. Seja honesto sobre o que está passando. Estou passando por um momento difícil com relacionamentos. Posso conversar com você? Peça ajuda específica. Pode me ligar quando eu estiver em dúvida? Pode me dar feedback sobre essa pessoa que estou conhecendo? Retribua o apoio quando possível. Amizade é via de mão dupla. Grupos de apoio. Grupos presenciais. Verifique CAPs, universidades, igrejas. Muitos oferecem grupos gratuitos para dependência emocional e relacionamentos abusivos. Grupos online, Telegram, Discord, WhatsApp. O arquiteto tem comunidades em todas essas plataformas. Links na descrição. O poder da comunidade. Você não está sozinho. Repita comigo. Você não está sozinho.
Milhares de pessoas passam pelo mesmo, e muitas encontraram saída. A comunidade existe para lembrar você disso. Quando você se isola, o padrão vence. Quando você se conecta, o padrão enfraquece. Pilar 6. Transcendência. O sexto pilar é o mais avançado. É quando você transforma sua história em algo maior. O que aprendemos com a dor? Reconhecer padrões em nós mesmos e nos outros. Você desenvolve um radar para relacionamentos disfuncionais. Desenvolver empatia genuína. Você sabe o que é sofrer e pode usar isso para acolher. Construir limites saudáveis. Você aprendeu na prática a importância de se proteger. Escolher melhor. As próximas escolhas serão mais conscientes. Exercício do legado. Pegue um papel. Escreva. Se eu pudesse deixar um ensinamento sobre relacionamentos para outras pessoas, seria... Complete a frase. Não pense muito. Deixe fluir. O que você escreveu é seu legado. É a sabedoria que a dor te deu. Agora pergunte-se, como posso compartilhar isso? Pode ser conversando com amigos, escrevendo, participando de grupos. Não precisa ser grande, pode ser pequeno, mas compartilhe. A dor que vira propósito deixa de ser dor, vira sabedoria. Pilar 7. Manutenção. O sétimo pilar é o mais chato, mas o mais importante. Manutenção. Padrões não somem, eles são gerenciados, e gerenciamento exige cuidado contínuo. Check-up emocional mensal. Uma vez por mês, tire 30 minutos para responder. Como estou me sentindo em relação a mim mesmo? Autoestima, autoconfiança? Estou repetindo algum padrão antigo? Atração por pessoas parecidas, mesmas dinâmicas? Meus limites estão sendo respeitados, pelos outros e por mim mesmo. Minhas relações atuais são saudáveis? Amizades, família, parceiros? Preciso ajustar algo? Terapia, grupos, hábitos? Anote as respostas. Crie um histórico. Você vai perceber padrões que antes eram invisíveis. Plano de prevenção de recaídas. O que fazer se sentir que está voltando ao padrão? Por exemplo, marcar terapia, conversar com um amigo, reler este roteiro. A quem recorrer? Lista de contatos de confiança. Que recursos usar? Apps, livros, vídeos, comunidades. O que não fazer? Não tomar decisões impulsivas, não se isolar, não se culpar. Como celebrar as vitórias? Cada escolha saudável merece reconhecimento. Hábitos saudáveis de manutenção. Terapia, mesmo que espaçada, manter um acompanhamento é fundamental. Comunidade. Participar dos grupos, mesmo que só lendo. Leitura. Livros sobre o tema, recomendações na descrição. Escrita. Manter um diário ajuda a perceber padrões. Autocuidado. Exercício, sono, alimentação, lazer. Tudo isso impacta sua capacidade de escolher bem. Lembre-se, você não quebra um padrão de uma vez. Você quebra um padrão todos os dias com pequenas escolhas conscientes. E cada escolha consciente é uma vitória. Comemore. Encerramento. Arquiteto. Chegamos ao fim de mais 60 minutos, mas não ao fim da jornada. Recapitulando os 7 pilares que você aprendeu hoje. Pilar 1. Consciência. Mapeie seu padrão. Liste seus ex-parceiros. Identifique o que se repete. Pilar 2. Interrupção. 72 horas antes de se envolver. A urgência é sempre falsa. Pilar 3. Reestruturação. Vá à origem. Terapia, EMDR, exercícios de ressignificação. Pilar 4. Proteção. Blinde-se contra predadores emocionais. Conheça os 5 perfis. Identifique bandeiras vermelhas. Pilar 5. Conexão. Construa redes de apoio saudáveis. Você não está sozinho. Pilar 6. Transcendência. Transforme sua dor em propósito. Compartilhe sua sabedoria. Pilar 7. Manutenção. Check-ups mensais. Padrões não somem, são gerenciados. O padrão que você repete não é um defeito, é um sinal. É seu inconsciente dizendo que algo precisa de atenção. O problema não é o padrão. O problema é ignorá-lo. O problema é culpar o outro. O problema é repetir sem aprender. Hoje você começou a aprender. Agora eu quero saber de você. Qual desses 7 pilares você vai começar a praticar hoje? Qual dos casos mais te tocou? Marina, Carlos, Tatiane ou Ricardo? Deixa nos comentários. Eu leio, eu respondo. Eu quero saber. No próximo episódio, você vai descobrir a origem de tudo, a ferida que não cicatriza, traumas de infância que controlam sua vida adulta. Se você está em um relacionamento abusivo agora, se sente que não consegue sair, se precisa de ajuda, ligue 180, violência contra a mulher. Ligue 190, emergência. CVV 188, 24 horas, sigilo absoluto. CAPS mais próximo da sua casa. Comunidades do Arquitetor. Links na descrição. Existe ajuda. Existe amanhã. Existe vida depois do padrão. Meu nome não importa. Quem eu sou não importa. De onde venho não importa. O que importa é que você, agora, sabe um pouco mais sobre si mesmo. E saber é o primeiro passo para mudar. Eu sou o Arquitetor. Até o próximo episódio.